Boa tarde, meu nome é Wender Fonseca Oliveira Rodrigues, acadêmico do curso de Direito, nono período, matutino. E farei um vídeo aqui, né, com o intuito de ser avaliado na matéria de Direito Empresarial 2, professor Igor, onde o tema seria títulos de crédito, mais especificamente falando de endosso, aval, protesto e as características da nota promissória. Pois bem, o endosso é o ato cambiário que permite um credor, chamado de endossante, transferir seu direito a outra pessoa, que é chamado de endossatário. Basta fazer a tradição do título que a pessoa se torna portador do título de crédito. As características, normalmente a assinatura é no verso, o endosso existe em branco e endosso em preto. O endosso em branco, aquele que não indica endossatário. O endosso em preto, quando indica o endossatário. Existe também a possibilidade do endosso cancelado. Você pode cancelar o endosso, basta escrever endosso cancelado que o ato não terá mais efeito. A data do endosso não é obrigatória. Endosso póstumo é permitido. É aquele endosso que é realizado após o vencimento do título. Existe também a sequência de endosso. A sequência de endosso será observada pela cadeia e pela data do endosso em si. Isso serve para garantir uma certa confiança ao pagador, não sabe quem está pagando, que é o devedor principal. Se ele paga para o portador do título, o portador realmente tem que pertencer à cadeia de endosso, para ele não pagar errado. Por isso que é importante observar para ver se realmente não é uma fraude, se ele não achou aquele título, né? O portador se não achou, ou se é realmente legal. A responsabilidade do crédito endossado. Para o Código Civil, quem emite o título, ele não fica desobrigado da sua obrigação que ele passou o título. Por exemplo, se ele passou o título para alguém para pagar uma dívida, a dívida dele continua. Ele tem como garantia aquele título de pagar a dívida. Porém, o próprio código, ele afirma que quem endossa, o endossante, ele sana a sua dívida ao passar aquele título de crédito. Por exemplo, se eu tenho um título de crédito e endosso a alguém com o intuito de pagar uma dívida, aquela dívida automaticamente estará paga quando esse ato acontecer. E para os doutrinadores, isso aí foi um erro do Código Civil. No entanto, que todas as leis específicas entendem ao contrário, porque todos da cadeia de endossantes são co-obrigados, sem benefício de ordem. A responsabilidade é subjetiva, na realidade é solidária. Existe também uma cláusula que o endossante pode colocar, a cláusula de responsabilidade, de não responsabilidade sobre o pagamento. Ele coloca essa cláusula e o endossatário terá que aceitar livremente. Se ele não aceitar, não pode fazer. A proibição do novo endosso também é permitida. É uma cláusula que o endossante coloca que proíbe existir outros endossos. Mas na realidade, o endosso ele pode acontecer. O que não vai ser aqui obrigado é quem proibiu ser responsável pela cadeia que estiver acima. O aval. O avalista, ele é o garantidor da obrigação que consta no título. Serve para garantir a obrigação de fato. Se caso o devedor não pagar a dívida, o credor ele pode cobrar tanto do devedor, quanto do avalista, sem benefício de ordem. É responsabilidade solidária. A assinatura do avalista normalmente ela é no avesso, ou seja, frente do título. Mas a assinatura poderá ser feita no verso também. Porém, o avalista deve tomar cuidado e escrever lá, por aval, indicar a pessoa de quem ele está avalizando. Para ficar bem claro, porque a assinatura no verso normalmente é do endosso. Tipo de aval. Existe o aval em branco e o aval em preto. O aval em branco é aquele que não indica o avalizado. Nesse sentido, a presunção que quem está avaliando o devedor principal. Agora, existe o aval em preto, que indica, de fato, o avalista, ele escreve lá quem ele está avalizando naquela cadeia. O aval parcial. Em regra, o Código Civil não permite. De acordo com o artigo 197, não é permitido o aval parcial, sim total. Mas as normas específicas aceitam, é permitido, que é a norma específica, por exemplo, da lei do cheque, da nota promissória, né? Mas a regra da realização específica da duplicata não é permitida, porque a lei foi omissa. Então, em sentido, vai seguir o Código Civil. Não é aceito, de acordo com o artigo 897 do Código Civil.
direito de regresso, o avalista poderá buscar ao seu devedor o seu crédito da obrigação que ele arcou. Existe também a autorização conjugal. O Código Civil fala que é necessário ter autorização opsória, marital, né, para o avalista, mas o STJ decidiu que não, porque se realmente se for necessário dessa autorização, ficaria ferido o princípio da literalidade do título. Então, para o STJ não é necessário dessa autorização marital opsória. Protesto do título. O protesto é um ato formal que vai informar a inadimplência do título da pessoa física ou jurídica, né? A pessoa procura o cartório de títulos para uma ajuda para receber esse crédito. Para exercício de direito de ação contra o devedor principal, o protesto é facultativo, mas se quiser colocar os co-obrigados na ação, aí, nesse sentido, os co-obrigados são obrigados a ser protestados. O cartório confere data de vencimento, chama o devedor para pagar em 3 dias. Se caso ele pagar, ele vai pagar as custas do cartório lá e não terá seu nome sujo. Mas se caso ao contrário, aí vai lavrar o protesto e vai sofrer os efeitos aí, do protesto em si. As características da promissória, a nota promissória trata-se de uma promessa de pagamento em benefício ao credor, não permite aceite, né, porque sua caráter de promessa unilateral. A nota promissória independe, então, nesse sentido, do aceite do devedor. O endossante, salvo cláusula em contrária, é que garante tanto a aceitação quanto o pagamento. Não admite endosso parcial. O título abstrato, pois a sua emissão não exige uma causa legal especial, necessitando informar a sua origem, né? No aval em branco, o avalizando é o emitente. A assinatura será do próprio punho do emitente do mandatário especial. Muito obrigado, boa tarde.